Shalom, irmãos. Em tempos de angústia vamos falar de esperança. Vou ler o livro de Oséias, capítulo 4, verso 1. A contenda de Yahua com Israel. Ouvi a palavra de Yahua, vós, filhos de Israel. Porque Yahua tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Elohim. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. E destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, da'at. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da Torá. Veja bem, eu deixei aqui na versão com as palavras em hebraico, para mostrar para vocês que a tradução que eles colocam como lei é Torá. Torá. Torá é orientação, é instrução, conjunto de ensino profético, tá? Isso é Torá. Então, visto que te esqueceste da Torá do teu Elohim, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago de suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque a Yahua deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, a sua vara, lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Elohim. Sacrificam sobre o cimo dos montes a cabeça, roxa, e queimam incenso sobre os outeiros debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado e arrudá. Nem venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo, vive Yahua, como vaca rebelde se rebelou, Israel, será que Yahua o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição, seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Irmãos, eu preciso falar para vocês a respeito de... Eu gosto muito de dar testemunhos aqui, e este testemunho não envolve diretamente a minha vida, mas eu não vou dar nomes de ninguém, tá? Eu vou preservar essas pessoas, mas eu quero deixar esse testemunho como um exemplo para que a gente não siga o mesmo caminho, ok? Irmãos, estamos no
Apocalipse. Eu me atrevo a dizer assim, já estamos no Apocalipse. E agora é o momento da separação do joio e do trigo. Como muitos sabem, o joio ele é muito parecido com o trigo. Muito parecido. Eles se misturam ali, fica até difícil de saber qual é um, qual é outro, né? Mas o trigo, quando está maduro, ele se curva. Interessante, né? Quando ele está maduro, ele se curva. Por quê? Porque ele tem grãos. Ele gerou frutos, né? O trigo gerou frutos e por isso pesa e ele se dobra. Ao contrário do joio, ele não produz frutos. Ele é seco, ele só tem a palha. Só fica a palha, então não pesa, fica ereto, né? Isso é um reflexo, irmãos, das pessoas convertidas e as não convertidas. Tá? Os salvos e os não salvos, as ovelhas e os bodes. Tá? O arrogante, o orgulhoso, representa o joio. Quem é o arrogante e o orgulhoso? Aquele que despreza o conhecimento. Ponto. Despreza o conhecimento. Ele é tão orgulhoso a ponto de achar que o que ele pensa é superior ao que as Sagradas Escrituras dizem. Ao contrário, o trigo, irmãos. O trigo não. O trigo, ele está em total dependência do Todo-Poderoso. Total. Tanto é que ele se curva diante do Todo-Poderoso. E ele produz frutos de arrependimento. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa, por isso que a gente não pode julgar pela aparência, mas segundo a reta justiça. A gente olha para uma pessoa e aparentemente, exteriormente, parece um kadosh, um israelita, alguém que está na Techuvá, alguém que se converteu na linguagem mais cristã. Porque tem irmãos que vão assistir isso, eu tenho que respeitar. Aparentemente. Porém, irmãos, o tempo se encarrega de mostrar todas as coisas. Não há nada oculto, irmãos, que não venha a ser revelado. E muitos que estavam ali no caminho de se tornarem pessoas convertidas, por causa das pedras de tropeço, por causa do joio que se infiltrou entre o trigo, elas acabam por se desviar. E daí eu penso, será que se desviam ou nunca estiveram no caminho da Techuvá, irmãos? E esse é um questionamento que eu me faço às vezes. Porque eu penso que aquela pessoa que recebeu verdadeiramente a Ruach HaKodesh dentro de si, irmãos, é tremendo. É tremendo. O temor apodera de nós, a gente não consegue pecar. A gente não consegue transgredir, a gente não consegue fazer coisas que a gente sabe que vão desagradar ao Todo-Poderoso. Então eu penso, será que realmente aquela pessoa recebeu a Ruach HaKodesh ou foi apenas um emocionalismo? Uma novidade que apareceu, achou bonito, achou interessante, mas verdadeiramente não houve o novo nascimento. A pessoa precisa nascer de novo. Nicodemos, quando ele vem até Yahushua,
Ele era um doutor da lei. E ele não compreendeu. O que o Mashiach queria dizer com nascer de novo? Tanto é que o Mashiach diz para ele, você é doutor da lei, você não compreende as coisas espirituais. Então, irmãos, nem todo aquele que aparenta ser é de verdade. E servem de pedra de tropeço na vida de muitas pessoas. E ai daquele que fazer desviar do caminho um dos meus pequeninos. É assim que o Mashiach nos vê, como crianças, como pequeninos. Ai daqueles, irmãos, eu tenho temor no meu coração. O temor é o princípio da sabedoria. Como que podemos andar no caminho da Teshuvá se não temos temor ao Todo-Poderoso? E aonde que nós vamos nos basear, irmãos, para saber o que é certo e o que é errado? Tá, eu entrei neste caminho da Teshuvá, eu quero isso para minha vida, eu quero ser uma nova criatura, como que eu sei a forma de agir? Através da Torá, através das Sagradas Escrituras. A Torá, irmãos, é o início do livro. Entendam isso. O início de qualquer livro é essencial. Ali você vai estar conhecendo quem é o autor do livro, a sua biografia, quem ele é, o que ele pensa, sobre o que vai ser colocado naquele livro. E com relação às Sagradas Escrituras, isso não é diferente. Como que eu vou compreender, irmãos, o final do livro se eu não quero o início do livro, se eu não quero me curvar como um trigo diante das instruções do Todo-Poderoso? Porque a Torá é instrução, é um manual de vida. Ali está escrito a forma como nós devemos proceder, primeiramente para com o Todo-Poderoso, depois, né, também trabalhando em nossa vida, porque a gente vai amar o próximo como a nós mesmos. Então, nós precisamos nos amar para depois poder cuidar do próximo. Nós precisamos tirar a trave do nosso olho para depois tirar o cisco do olho do irmão. Mas como que eu vou saber qual é a reta justiça, por exemplo? Somente através da leitura das Sagradas Escrituras, conhecendo o autor e consumador da nossa emuná. O que acontece, irmãos? As pessoas estão tão perdidas, tão perdidas. E na maioria das vezes as pessoas saem do sistema religioso, tipo assim, eu não quero mais ser escravo de nada, eu sou livre, né? Eu não vou me colocar sobre o jugo de nada mais. Agora eu conduzo a minha vida, ponto. Já começou a cair. Aí já começou o processo de queda. Por quê? Quando estávamos no pecado, nós éramos escravos da lei do pecado, conforme Shaul Hachalia diz. Escravos da lei do pecado. O pecado tem uma lei, irmãos. Quando nós estamos no pecado, nós estamos debaixo da lei do pecado. E quem é que é o governante desta lei do pecado? O próprio Hassatã. E se eu sou escravo da lei do pecado, eu sou escravo de Hassatã. Agora, se eu me coloco debaixo da Torá de Yahuwah, eu me coloco como escravo da Torá. Só que existe uma diferença muito grande, irmãos, entre ser escravo de Hassatã e ser escravo do Todo-Poderoso. A palavra fala, né, quando tinha o Shemitah,
né? As pessoas, os escravos, eles tinham direito, depois de 7 anos, 7º ano, de poder ter a libertação dos seus servos. Ele tinha esse direito. Porém, se ele gostasse do patrão, do seu senhor, e ele dissesse, eu quero ficar, ele tinha que ficar, mas tinha condições de ele ficar. Não era de qualquer jeito. Ele não ia criar uma lei própria dentro da propriedade do seu senhor, não. Tanto é que era furada o lóbulo da orelha, marcando que a partir daquele momento ele era propriedade do seu servo para sempre. E ali ele estaria debaixo da autoridade do seu senhor para sempre. Mesmo acontece com nós. Ou você vai deixar ser marcado e ser de propriedade de Hassatan para sempre, ou você vai ser marcado e ser propriedade do Todo-Poderoso. É uma escolha. É um livre-arbítrio. Mas não entre nas ilusões do inimigo. Essa liberdade que ele promete é falsa. É falsa. Faça tudo o que quiser, você é a lei. Esse é o mandamento maior do satanismo. Faça o que você quiser, você é a lei. Mas o que o Todo-Poderoso diz? Faça o que a Torá ordena fazer. É muito diferente. Por quê? Porque é para nosso bem, irmãos. É para o nosso bem, é para a manutenção da vida eterna. Se você ficar escravo do pecado, você vai morrer eternamente. Queimar no lago de fogo e enxofre juntamente com Hassatan. E o que hoje as religiões, um exemplo disso é o judaísmo, que nega a existência do diabo, que nega a existência do inferno, e muitas outras religiões fazem isso. Então, se o inferno não existe, se uma condenação eterna não existe, se Hassatan não existe, a quem eu tenho que temer? Se não existe inferno, se não existe uma morte eterna, eu posso viver do jeito que eu quiser. Eu não tenho que estar debaixo do jugo do Todo-Poderoso. Eu sou a minha própria lei, eu faço as minhas próprias leis. Nova era, esse é o nome. Nova era. E por que eu estou falando isso nesse dia, irmãos? Porque ao longo da caminhada eu conheci muitas pessoas, mas o caso mais triste eu vou contar para vocês. Eu conheci há uns 2 anos ou 3 anos atrás, uma mulher já de mais idade. A princípio ela fazia parte do judaísmo, depois ela saiu do judaísmo e se tornou, entre aspas, uma israelita. E juntamente ali com ela encontrou irmãos, entre aspas, conhecedores da Torá, entre aspas, que fizeram a cabeça dela de sair da cidade que ela morava. É uma pessoa que sempre teve posses financeiras, tá? E esses irmãos não, tá? Não tinham posses. Mas eles queriam sair, queriam ir para uma terra. Então eles tinham que achar alguém com condições financeiras que os carregasse, né? Fizeram a cabeça dela para adquirir terras longe da cidade onde ela mora, tá? E ali desculpa, irmãos. E ali foi com elas, né? Foi 2
2 irmãos que tinham feito a cabeça dela para isso, e mais outras irmãs. Chegando lá, né, tudo aquilo que foi prometido, nós vamos te ensinar a Torá, nós vamos guardar o Shabat, nós vamos viver como israelitas, como Errad, nós vamos formar um só corpo, né? Todas aquelas conversas. Essa pessoa já é uma pessoa de mais idade, como eu falei no princípio. Então, chegando lá, ela forneceu uma pessoa muito boa de coração, muito boa, um coração muito bondoso. Forneceu um pedaço da terra que ela comprou para cada desses irmãos construir a sua casinha, né? E ali eles começarem essa mochave. Bom, o que aconteceu? Os irmãos que pareciam, né, um exemplo de israelitas e tal, depois de construírem as suas casas, tudo começou a desandar. Eles nunca estudaram a Torá, irmãos, nunca. Cada um guardava da forma que queria o Shabat. E essa minha conhecida, sendo já uma pessoa de mais idade, ela começou a trabalhar sozinha na terra, porque os irmãozinhos eram preguiçosos, não queriam botar a mão no arado. Pensa nisso, irmão. 2 homens saudáveis, cheios de vida. Só, né, na sombra e água fresca. Um deles, inclusive, quando ela começou a fazer a casa dela, ele furtou, irmãos, alguém que se diz um israelita, furtou materiais de construção que ela tinha comprado para terminar a casa dela. Só que o Todo-Poderoso, ele não deixa assim, né, dessa forma as coisas, irmãos. Ele tinha levado o filho dele de 15 anos, esse filho começou a ficar muito doente, sem explicação. Nenhum médico pôde dar o diagnóstico do que tinha acontecido com esse menino. Ao ponto, a esposa deste homem não foi, ficou lá na cidade, né? Então a família dividiu, tá? Ao ponto que a mãe disse, traz ele de volta para cá, porque ele estava quase para morrer, irmãos, esse filho. Estava quase para morrer. E assim, então eles acabaram retornando, ele também retornou para a cidade natal dele e ficou o outro irmão, né? O outro irmão que está lá até hoje. Um parasita ali na terra dela, um parasita. E ela, né, uma mulher de muita fortaleza, de muita força, plantando, colhendo, criando seus animaizinhos, suas galinhas, enfim, toda a lida rural. Sozinha e tendo ainda uma mãe bem idosa para cuidar. O que isso gerou na vida desta pessoa, irmãos? A proposta de ensinar a Torá para ela, de se tornarem uma comunidade. O que esses irmãos foram na vida desta pessoa? Pedras de tropeço. Hoje, o que aconteceu na vida dessa pessoa? Ela começou a seguir um falso profeta na internet. Um falso profeta, tá? Cuidem, falsos profetas, ele não chega negando ao Mashiach de cara. Não, ele vai pelas beiradas. Até o ponto que ele vai envolver as pessoas de tal forma que vão se tornar ali como ele um Deus para essas pessoas, né? Que eles vão negar o Mashiach, eu tenho certeza disso. Hoje, ela nega a Torá. Hoje ela nega a Torá. Hoje, essa pessoa diz que o tetragrama sagrado é uma maldição. Eu temo pela salvação dessa pessoa, se já blasfemou. Mas por quê? Por quê, irmãos? Porque ela não teve testemunho, ela não viu
frutos na vida desses varões que prometeram a ela que iriam ensiná-la a Torá, que na verdade o que eles queriam? Apenas alguém para pagar um pedaço de terra para eles. Só que o que esses irmãos vão responder diante do Todo-Poderoso, eu não queria estar na pele desses irmãos. Não queria. Não queria. Tomara, se eles não blasfemaram, que eles ainda tenham chance de arrependimento. Eu faço votos. Só que eu quero deixar uma palavra final aqui, irmãos. Se engana as pessoas que, seguindo somente a Brit Hadashah, ou essa pessoa que eu falei, essa senhora, ela nega totalmente a Bíblia toda, tá? Ela só lê apócrifos por causa deste falso profeta, que ele diz que a Bíblia foi totalmente adulterada, que a Bíblia não é a palavra do Todo-Poderoso, tá? Então é apócrifos e apócrifos não confiáveis ainda, né? Tem que tomar cuidado com os apócrifos, irmãos. O que eu quero dizer? Quem nega a Torá, irmãos, é anti-Mashiach. É anti-Mashiach. Sem sombra de dúvidas, porque Yahushua, o nosso Messias, o servo sofredor de Isaías, ele é a Torá viva que desceu do céu. Em nenhum momento ele negou a Torá, em nenhum momento ele destruiu a Torá, que essa é a linguagem dos judeus quando alguém destruía uma lei, entre aspas. Ele não veio destruir a Torá, ele veio cumpri-la na sua totalidade, como um judeu, como o Yahudim que ele é. Então as pessoas falam do anti-Mashiach, o anti-Mashiach vai vir, o anti-Mashiach vai vir. Não, ele já está entre nós, o espírito do anti-Mashiach já se apossou de muitos. E as pessoas nem estão se dando por conta disso. Eu estou fazendo este vídeo aqui sem dar nome a ninguém, porque eu não sou assim. Eu não vou comprometer essas pessoas. Mas eu quero que esse vídeo chegue aos ouvidos dessas pessoas. Eu quero. Eu quero que chegue. E eu faço um apelo a vocês. Se arrependam, enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo. Ainda há tempo, se não houve blasfêmia, ainda há tempo de fazer a techuvá, de rasgar as vestes, de clamar ao Todo-Poderoso, para que Ele tenha misericórdia de todos nós, mas de vocês. Porque o tempo, irmãos, quando vai ter num abrir e fechar de olhos que o Mashiach virá. Quando você acordar e estiver queimando no lago de fogo e enxofre, o que eu não desejo do fundo do meu coração, talvez você vai lembrar que um dia alguém falou sobre isso. Amar uma pessoa não é passar a mão na cabeça dela. Não é. Eu amo os irmãos falando a verdade, exortando-os, dizendo: arrependam-se, 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 por favor. O Mashiach, o nosso Mashiach, Yahushua, o servo sofredor, que foi totalmente desfigurado por nós, foi totalmente humilhado, escarnecido, zombado, arrancada sua barba. Se você julga isso pouca coisa, realmente,
Os novos céus e a nova terra não é para você. Não é para você. Shalom, irmãos.